E aí, Alfartano, professora Patrícia agora na área para fazermos a revisão sobre o Sistema Único de Saúde e Vigilância em Saúde. Nossa prioridade é a resolução de exercício, então nós iremos resolver os exercícios e durante a resolução faremos umas breves observações, faremos as nossos lembretes, nossos resumos, vamos relembrar os assuntos, o que é mais cobrado. Eu sei que agora, em véspera de prova, é normal nós, alunos, ficarmos ansiosos, ficarmos preocupados se realmente conseguimos aprender, se realmente estudamos, se realmente deu tempo de fazer tudo, deu tempo de estudar todos os assuntos, o que vai vir na prova, qual vai ser o assunto mais cobrado e parará. São muitos os questionários e o nervosismo. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer o seguinte, vamos respirar com calma, tranquilidade. O que nós precisamos levar para a nossa prova? Nós precisamos levar o nosso melhor. Precisamos fazer o melhor. Nós já estudamos, já vimos teoria, já revisamos, já resolvemos exercícios, fizemos tudo. Agora é a hora de ir para a prova e dar o melhor. Dê o seu melhor nesta prova. Dê o seu melhor. Faça o melhor que você puder. Outra coisa, na hora de responder as questões, de ler os exercícios, na hora da sua prova, leia com calma. Eu sei que nós temos um tempo curto, né? São 3 a 4 horas de prova, com muitas questões, e acaba que o tempo para cada questão é pouco, é pequeno tempo, mas leia com calma, porque muitas das vezes as questões vem de uma forma, né, vem escrita de uma forma que precisa de uma certa atenção do aluno. O aluno precisa interpretar direitinho aquele enunciado. Então, questões da banca CESP, certo, errado, da modalidade certo, errado, tem um certo medinho aí, né? Eu já fiz muitas provas de banca CESP, e eu lembro que quando eu fiz a prova uma vez, em uma das provas que eu fiz, em certo momento da prova, eu estava tão esgotada mentalmente, tão cansada e tão nervosa, que eu acabava lendo a questão e falava, meu Deus, será que está certo ou está errado? E outra, não fica com aquele pensamento de, e se eu marcar errado e estiver certa? E se eu marcar certo e estiver errado? E se eu errar e perder outra questão? Não faça isso. Não faça isso, leia a questão com calma, procure interpretar a questão e responda de acordo com aquilo que você estudou, de acordo com aquilo que você aprendeu, beleza? Não fique pensando assim, é certo, errado, se eu errar uma, vou anular outra certa, não sei o quê. Não faça isso, porque eu já fez só me atrapalhar, porque acaba que o nosso poder de julgamento de certo ou errado da questão acaba nos atrapalhando, acaba sendo prejudicado. Então, nós vamos resolver questões da banca CESP da modalidade certo ou errado. O que são essas questões? São questões de enunciados, que são uma assertiva. Nós temos que ler a assertiva e julgar se a assertiva está certa ou errada, beleza? Então, nós vamos começar resolvendo os exercícios com calma, vamos ler com calma. Se tiver um exercício que é muito confuso, que o enunciado está muito embaralhado, nós vamos ler com calma, nós vamos interpretar, nós vamos desmiolar todinho o enunciado se for preciso, vamos revisar e vamos fazer com calma, vamos treinar para a prova, fazer com calma, tranquilidade, lendo. Se ficou na dúvida, lê mais uma vez e sempre lembrando aquilo que nós já estudamos, beleza? Fique tranquilo que você, com o Alfacom, é sucesso garantido. Então, vamos lá para a nossa primeira questãozinha. De acordo com o decreto 7.508/2011, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde e da outras providências, julgue o item a seguir. Vamos para a nossa assertiva. Segundo a hierarquização das ações dos serviços de saúde, nas redes de atenção à saúde, os serviços
ambulatoriais especializados são considerados portas de entrada. E aí você precisa o quê? Lembrar quais são as portas de entrada do SUS. Onde que está essa definição de quais são as portas de entrada? O próprio enunciado já disse, né? De acordo com o decreto 7.508 de 2011. Beleza. Professora, não lembro quais são as portas de entrada do SUS. Porta de entrada do SUS é só a atenção básica? Atenção básica? Não, não é só atenção básica. Vou colocar assim, só. Não é só atenção básica. De acordo com o artigo 9º do Decreto 7.508 de 2011, são consideradas portas de entrada atenção primária. Vamos com calma, que a professora não consegue falar e escrever ao mesmo tempo. Atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e especial de acesso aberto. Beleza? Beleza. Mas e os serviços ambulatoriais? Presta atenção. O enunciado, quando são questões assim, CESP, certo ou errado, nós temos que ser muito objetivos no nosso julgamento, se a questão é certa ou errada. Então, olha só. Questões que cobram leis, decretos e normas, como esta questão está cobrando, porque, como eu tenho certeza, está falando aqui bem no início, ó, com base no decreto. Então, ó, a questão está tão específica que ele coloca no início, com base ou de acordo com o decreto 7.508. Ele quer saber se o serviço ambulatorial é considerado uma porta de entrada. Lá no decreto 7.508, no artigo 9º, diz que são portas de entradas para o SUS, atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e especial de acesso aberto. A legislação falou alguma coisa sobre serviços ambulatoriais? Não, a questão não falou nada sobre serviços ambulatoriais como porta de entrada. Então, a nossa questão, ela está errada. Vou até apagar aqui, ó, tudo para não ficar confuso. Serviços ambulatoriais são considerados portas de entrada? Não, questão errada. Beleza? E outra coisa que eu acho muito importante na hora de resolver questão de prova, independente se é questão de certo ou errada ou de múltipla escolha. Isso aqui é para você levar para o resto da sua vida, como concurseiro. Depois que você virar concursado, aí você pode esquecer. Quando você for resolver questão, não fica preocupado de, eu marquei muita questão certa, agora tem que ser uma errada, ou marquei muito errada, agora tem que ser certa. Não fica contando, quantas certas eu fiz? Eu marquei 50% da prova de questões erradas, vou ter que marcar 50% de questões certas. Não faça isso. Muitas das vezes, nós vamos vendo os exercícios e realmente está uma sequência de certo, uma sequência de errado. Isso não significa que você fez uma coisa errada. Confie no seu potencial. Confie naquilo que você sabe, naquilo que você estudou, beleza? A questão está errada, pois de acordo com o decreto 7.508, o serviço ambulatorial não é considerado porta de entrada. Porta de entrada, de acordo com o decreto 7.508, são atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e o especial de acesso aberto. Não é nenhum desses quatro? Pronto, não é considerado porta de entrada, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula. Resolvendo mais um exercício. Cadê? Resolvendo mais um exercício. Acerca dos
princípios e das diretrizes do SUS. Beleza? Tá querendo saber sobre os princípios e diretrizes do SUS. No conjunto das legislações que regem o SUS são apresentados simultaneamente como princípios e diretrizes a descentralização, a integralidade no atendimento e a participação da comunidade. Aqui ele não colocou como de acordo com a lei tal, de acordo com não sei o que, não colocou. Ele colocou o quê? Ele quer saber que no conjunto das legislações que regem o SUS, aí nós temos a Constituição Federal de 88, que cria o Sistema Único de Saúde, temos a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080, que vai regulamentar o SUS em todo o território brasileiro. Temos a Lei 8.142, temos o Decreto 7.508 de 2011, as legislações mais importantes, as que mais são cobradas em provas dentro do assunto SUS. Dentro desse conjunto, dentro deste conjunto de legislações, são apresentadas simultaneamente como princípios e diretrizes a descentralização, a integralidade no atendimento e a participação da comunidade. Questão certa. Questão certa. Realmente, as legislações do SUS, elas sempre retomam esse ponto. Quais são os princípios e diretrizes do SUS? Então, a descentralização é um princípio, a integralidade e a participação da comunidade diretriz. Então, princípios e diretrizes do SUS, descentralização, integralidade do atendimento e a participação da comunidade. Considerando os conceitos de epidemiologia, julgue o item a seguir. Agora, antes de lermos esse enunciado, vou falar o seguinte. Vou utilizar esse espaço aqui. Nossa revisão é sobre o SUS e sobre a vigilância em saúde. Beleza? Beleza. Por que tem uma questão de epidemiologia aqui dentro dessas questões, professora? Agora eu vou explicar para você por que tem. Quando o assunto é vigilância em saúde abrange outros campos. Vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. Então, se no seu edital, como tem vigilância em saúde, pode vir questões de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e saúde do trabalhador. Qualquer um desses assuntos faz parte da vigilância em saúde. Então, se você encontrar uma questão referente à epidemiologia, à vigilância ambiental, à saúde do trabalhador, tudo isso faz parte da vigilância em saúde. E outra coisa, a saúde, ela não é um assunto isolado. Então, eu posso ter questões de vigilância em saúde que mistura com Covid, que mistura com epidemiologia, que mistura com saúde do trabalhador. Eu posso ter esses 4 assuntos misturados numa questão só. Então, por isso que eu digo que é importante ler com calma, ler com atenção, sem pressa, porque às vezes a banca mistura os assuntos, a banca coloca os assuntos tudo interligado, fazendo sentido um com o outro, e às vezes a gente não sabe, esse aqui tá falando de quê? De epidemiologia ou tá falando de vigilância em saúde, vigilância sanitária? Eu não entendi. Às vezes eles fazem essa mistura mesmo, porque a saúde aborda vários assuntos, várias disciplinas, e por isso às vezes a questão vem toda misturada, beleza? Então, questões de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, vigilância ambiental, fazem parte da vigilância em saúde. Então, vamos lá. Agora eu vou apagar aqui. Cadê minha canetinha? Vamos apagar aqui. No campo da vigilância epidemiológica,
A investigação epidemiológica, no contexto das doenças infecciosas, pode ser justificada nas situações em que o número de casos excede a frequência habitual. Quando a evolução da doença é mais severa do que o habitual ou quando o dano à saúde é desconhecido na região. Aqui nós precisamos diferenciar duas coisas. Precisamos diferenciar o que é uma investigação epidemiológica de pesquisa epidemiológica. Beleza? Temos que saber diferenciar esses dois. Investigação epidemiológica e pesquisa epidemiológica. O enunciado disse o seguinte, que a investigação, no contexto das doenças infecciosas, pode ser justificada nas situações, vamos escrever, nas situações em que o número de casos excede a frequência habitual. O que significa isso? Significa que a investigação epidemiológica ela vai iniciar quando o número de casos daquela doença foi muito acima do que o número de casos habitual, ou seja, aquele número de casos que já é comum ou normal ali na área. Quando a evolução da doença é mais severa do que o habitual, ou quando o dano à saúde é desconhecido na região. Então, temos três situações. Quando o número de casos excede, quando a doença é mais severa do que o habitual e quando é uma doença desconhecida na região. Então, vamos lá. Colocou que a investigação epidemiológica acontece quando há um número elevado de casos, além do habitual, quando a doença ela é mais severa do que habitualmente, por exemplo, gripe é uma doença já habitual. No inverno, o número de pessoas que ficam doentes com gripe e resfriado aumenta. Mas vamos imaginar que num certo inverno, aquela gripe foi mais severa. Ela matou mais pessoas, ela deixou mais pessoas doentes, ela foi mais forte, mais severa, mais perigosa do que o habitual. Isso é uma outra situação. E uma situação também de investigação é quando a doença ela é desconhecida na região. Por exemplo, vamos imaginar que começa a ter muitos casos de malária lá no sul do país, lá no Rio Grande do Sul. Sendo que a malária é mais conhecida onde? Na Amazônia. E agora está tendo malária lá no Rio Grande do Sul. É uma doença numa região desconhecida, uma região que não é de ter aquela doença. Nesses três casos, ele está dizendo que é justificável utilizar a investigação epidemiológica. Então, vamos lá. A questão, vou já escrever aqui. Cadê? A questão, então vamos lá, na caneta. Questão está correta. Questão certa. Por quê? A investigação epidemiológica, ela acontece nesses casos, por quê? Porque é uma situação, é um evento, é uma situação que precisa de tomada de decisões rápidas. Então, o número de casos aumentou mais do que o normal. A doença está sendo mais severa do que o habitual. Ou apareceu danos à saúde numa região desconhecida. Eu preciso investigar o mais rápido possível o que está causando essa doença, o que está causando esse aumento no número de casos já existentes, para poder adotar a medida mais apropriada para diminuir o número de casos e controlar a doença. Então, a investigação ela acontece quando precisa-se de uma medida de proteção, de prevenção rápida. O mais rápido possível, eu preciso identificar essa doença e adotar a medida de prevenção. Então, a questão está
correta, está certa. A outra questão. A investigação epidemiológica constitui importante instrumento para o planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, como também para a normatização de atividades técnicas correlatas. Acerca deste assunto e de aspectos a ele relacionados, julgue o próximo item. Olha o item, presta atenção. A investigação epidemiológica de campo distingue-se da pesquisa epidemiológica por ser adotada geralmente em decorrência da necessidade de uma resposta rápida para a instituição das medidas de controle. Olha que interessante. Esta questão aqui, ela é a resposta, vamos ver se eu consigo escrever. Ela é a resposta da questão anterior, que nós acabamos de resolver. Nós falamos justamente isso. Eu me embolei um pouquinho para falar, minha língua travou um pouquinho, mas foi basicamente isso. Nós já falamos. A investigação epidemiológica, ela é adotada quando há uma necessidade de uma resposta rápida para instituir ou para definir as medidas de controle. Então, a investigação epidemiológica ela vai acontecer nos casos onde há um aumento no número de casos, além do habitual, né, fora do habitual, quando a doença é mais severa, e também na situação onde há dano à saúde em região desconhecida. Desconhecida da doença, tá? Desconhecida da doença, onde não há aquela doença e por algum motivo começou a ter casos de doença e isso gerou um dano à saúde daquela população. Então, nessas situações aqui, é muito importante, é necessário uma resposta rápida. O que é essa resposta rápida? Saber de prontidão qual será a medida adotada para controlar o aumento do número de casos, controlar essa doença que está sendo mais severa e controlar os danos à saúde dessa doença numa região desconhecida, numa região em que não há casos dessa doença habitualmente. Então, esta pergunta é basicamente a resposta da questão anterior. Beleza, professora. E aí, a questão está certa ou está errada? Está certa. A investigação epidemiológica de campo distingue-se, ou ela difere, da pesquisa epidemiológica por ser adotada geralmente em decorrência da necessidade de uma resposta rápida. Então, a investigação epidemiológica ela é adotada quando necessita-se de uma resposta rápida. Beleza? Questão certa. Certíssima questão. Bora para a próxima. De novo, ó, sobre vigilância epidemiológica. Vamos direto para a questão, tá? A questão tá aqui. A Covid-19 é considerada uma pandemia, por se tratar de uma epidemia de grandes proporções que envolve um número elevado de pessoas e que passou de um continente para o outro, tendo ganhado proporções mundiais. Olha só que interessante. A questão está certa ou está errada? Professora, fiquei na dúvida, porque aqui tem dois termos estranhos, né? Tem dois termos epidemiológicos que eu sempre confundo. Nunca sei qual é qual. Nunca sei o que é pandemia, nunca sei o que é epidemia. E tem um outro termo aí, professora, que eu não lembro o nome, não. Mas tem um outro termo aí que eu também sempre confundo. Nunca sei qual é o certo. E aí, vamos ver. Os termos que você está dizendo são esses aqui. É pandemia. Paciência que isso aqui é difícil de escrever. Pandemia. Epidemia e a endemia.
Endemia. De forma rápida e prática, beleza? Vamos começar pela endemia. O que é uma endemia? Uma endemia acontece quando o número de casos de uma doença é constante. Pronto, é constante. O número de casos de uma doença é constante. Vamos escrever aqui, depois a gente conversa cara a cara. Uma epidemia. Existe uma epidemia quando há um aumento no número de casos habituais. Beleza? E uma pandemia é quando uma epidemia atravessa. Ixi, não sei nem escrever atravessa. Quando uma epidemia cruza fronteiras. Pronto. Agora vamos conversar aqui cara a cara. Que você deve estar olhando com a cara assim, tipo, não tô entendendo nada. Calma lá. Então, nós temos 3 termos. Temos endemia, epidemia e a pandemia. Beleza? Vamos entender esses termos, depois nós voltaremos ao exercício para sabermos se está certo ou errado. Endemia. A endemia acontece quando uma doença ela já possui um número de casos constante. Por exemplo, vamos imaginar que no período de chuva, um período chuvoso, o número de casos de dengue deixa eu pensar, numa cidade do interior de Rondônia, né? Sei lá qual cidade, do interior de Rondônia, na cidade X, durante o período chuvoso, todos os anos, a Secretaria Municipal de Saúde registra os 100 casos de dengue. Todos os anos, no período chuvoso, naquela cidade X, a Secretaria Municipal de Saúde registra 100 casos de dengue. Todos os anos. 2021, tempo chuvoso, 100 casos de dengue. 2022, tempo chuvoso, 100 casos de dengue. Estes casos de dengue naquela região, naquela cidade X, já se tornou uma endemia, porque todos os anos naquele período sabe-se que 100 pessoas, em média, irão adoecer com dengue. Então, a secretaria já fica assim se preparando para ter aqueles 100 casos. Isso é uma endemia, tá? Quando você ouve falar, por exemplo, a malária ela é endêmica na região amazônica, por exemplo. Quando eu falo que a malária ela é endêmica na região amazônica, eu estou querendo dizer o seguinte: na região amazônica, os casos de malária são constantes. Então, sabe-se que todos os anos existe número X de casos de malária, todos os anos. Mesmo com as medidas de prevenção, mesmo com todas as medidas de proteção e prevenção, aquela região tem muita malária, então é uma região endêmica, já existe a doença ali. Todos os anos aquelas pessoas adoecem, uma quantidade X de pessoas adoecem por aquela doença. Então, endemia é quando tem um número de casos já constante, não muda muito. Não vou dizer assim que todos os anos, vamos supor, todos os anos é 100, 100, 100, 100, 100, 100. Não é bem assim, é sempre na média, na estimativa. Então, beleza. Endemia é quando tem um número de casos controlado. Sempre tem aqueles casos. Aumenta 1, aumenta 2, um pouquinho, mas a média é sempre a mesma. Quando eu tenho uma epidemia, significa que aquele número normal de casos aumentou. Então, vamos imaginar, lá na região X, no interior de Rondônia, todos os anos eu tenho 100 casos de dengue, beleza? Em algum ano, né, aconteceu um evento assim, inesperado, uma situação fora do normal,
E no ano X, sei lá, em 2021, no período chuvoso, não tivemos 100 casos de dengue, tivemos 500 casos de dengue. 500, não, 1.000 casos de dengue. 1.000 casos de dengue no período chuvoso na cidade X, interior de Rondônia. O que são esses 1.000 casos de dengue em 2021? É uma epidemia. Quando a Secretaria de Saúde começa a observar que o número de casos aumentou muito, mas muito além daquilo que já é habitual, a Secretaria já sabe que aquilo está tendo uma epidemia e já notifica. Aí fala assim, ó, epidemia de dengue na cidade tal, epidemia de não sei o quê, epidemia de não sei o quê. Todas as vezes que você ouvir falar epidemia de tal doença, geralmente é porque ou naquela região já existe uma doença, aquela doença já tem um número de casos habitual, ou, por exemplo, pode também ser uma epidemia quando numa região não existe nenhum caso e de repente apareceu 1.000 casos de tuberculose. Pronto. Numa outra região, X, uma cidade Y, não existe nenhum caso de tuberculose. E aí, de repente, apareceu 1.000 casos de tuberculose. É uma epidemia, é um aumento no número de casos muito inesperado. Independente se é uma situação em que não existe nenhum caso e passa a ter vários de repente, ou uma situação em que uma cidade ou uma região já existe aquela doença com uma quantidade X habitual e de repente aumenta esse número. Então, a epidemia é o aumento no número de casos já conhecidos. E uma pandemia? Uma pandemia, ela surge de uma epidemia. Então, uma pandemia é quando a doença, quando a epidemia se espalha e atravessa, cruza fronteiras. Então, o que pode acontecer? Está tendo lá uma epidemia de malária na região amazônica. E aí, de repente, aquela malária atingiu Bolívia e Peru. Pronto, Bolívia e Peru. Então, a região amazônica, Brasil, Peru e Bolívia estão tendo casos de malária. Muitos casos de malária. É uma pandemia de malária, certo? O que a questão falou? Falou da Covid, que ela começou com uma epidemia. Então, a Covid, ela começou lá na China com o quê? Um aumento de casos de pessoas doentes com síndrome respiratória aguda, síndrome respiratória aguda grave, relacionado com a pneumonia. Então, começou 1, 2, 3, 4, 5 casos, começou a aumentar, virou uma epidemia na China. Na China, virou uma epidemia. Só que não se conteve na China. A doença começou a se espalhar pelos outros países, pelos outros continentes, e atingiu uma proporção mundial. O que essa proporção mundial? Atingiu o globo terrestre inteiro. Então, é uma epidemia que se espalhou de uma forma muito rápida e muito devastadora e atingiu proporções mundiais. Quando essa epidemia quando essa epidemia cruza fronteiras, ela se torna uma pandemia, beleza? Ficou de show de bola? Tranquilaço? Se te perguntar o que é epidemia, endemia e pandemia, você vai saber responder, hein? Pode usar o exemplo da Covid. Então, vamos lá. Vamos aqui para a nossa questão. Vou apagar para lermos novamente o enunciado. A Covid é considerada uma pandemia por se tratar de uma epidemia de grandes proporções que envolve um número elevado de pessoas e que passou de um continente para o outro, ganhando proporções mundiais. Questão certa. Lembrando, a pandemia ela não acontece só de um continente para o outro, pode ser de um país para o outro, igual eu falei. O Brasil está com uma epidemia de malária e essa malária se espalha para o Peru e Bolívia.
Eu estou no mesmo continente, mas eu ultrapassei fronteiras e invadi países diferentes. Também é uma pandemia, tá? Pandemia é quando ultrapassa fronteiras entre países ou de um continente para o outro, beleza? A questão está corretíssima. Vamos para a próxima questão. A vigilância em saúde, aqui já está falando especificamente de vigilância em saúde, corresponde ao processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, com vista ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública. Quando nós falamos em vigilância em saúde, você tem que imaginar o seguinte: vigilância, o que é vigilância? O que é você ser vigilante? É você estar observando, cuidando. O que o vigilante, o que uma pessoa que trabalha, por exemplo, como vigilante noturno, a pessoa trabalha como vigilante noturno, o que ela faz? O que esse vigilante noturno faz durante o período noturno? Ele vigia, ele observa. Então, se o vigilante noturno está lá no prédio, né? Olhando a câmera de segurança. Ele está o tempo inteiro olhando a câmera de segurança. Ele está olhando o quê? Está vigiando o movimento da rua. Está observando as pessoas que passam. Observa se tem alguma coisa estranha, se tem alguma pessoa suspeita. Quem é que está entrando no prédio, quem é que está saindo. Olha as câmeras da garagem, dos corredores. Ele vai vigiando e vai observando. Se, por um acaso, ele observa algo errado ou alguma coisa, alguma pessoa suspeita, ele já fica atento. Ele, peraí, essa pessoa tá um pouco estranha, né? Essa pessoa aqui tá andando esquisito. Calma lá. Liga para a polícia, sai, vai observar, mostra as caras. Ele tá ali sempre cuidando, vigiando. A vigilância em saúde vigia todas as áreas relacionadas à saúde. Então, a saúde, ela não é só epidemiologia, não é só vigilância sanitária, mas é saúde do trabalhador, é as questões ambientais, é tudo que envolve saúde, tudo que está relacionado à saúde, beleza? Então, a questão fala o seguinte: a vigilância em saúde corresponde a um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise, disseminação de informações sobre os eventos relacionados à saúde, com vista ao planejamento e implementação de medidas de saúde pública. Então, o que a vigilância faz? Ela coleta, ela consolida, analisa e dissemina, ou ela espalha, ela leva a informação sobre os eventos relacionados à saúde. Por exemplo, questões ambientais. Tem algum problema lá no meio ambiente que pode causar dano à saúde. Beleza, ela identificou, coletou a informação do que pode estar causando dano à saúde ou que pode causar dano à saúde, consolidou, analisou e enviou essa informação para a população. Ou enviou lá para a vigilância epidemiológica, vigilância ambiental. E a partir dessa informação, eu vou dizer, peraí, então eu preciso agir nesse problema com esta medida de proteção e controle. Então, a vigilância sanitária corresponde a uma análise, a um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise, disseminação das informações relacionadas à saúde, com o objetivo de planejar e adotar as medidas de prevenção, e controle em relação à saúde pública. A questão também está corretíssima, certíssima. Vamos lá. Uma região de saúde, para ser instituída, deve conter, no mínimo, serviços e ações de saúde
primária, vou até colocar aqui, ó, um destaquezinho, marca-texto. Então, deve ter no mínimo atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e a vigilância em saúde. A questão está, vamos logo na resposta e depois vamos comentar. A questão está certa. Não procure pelo em casca de ovo. Não fique procurando erro nas questões. Não fique. Apenas leia a questão com calma, com bastante atenção, sem se preocupar, tipo, ai, tem pegadinha, ai, tem alguma coisa errada. Ai, não, leia com atenção. Então, de acordo com o decreto 7.508, a região de saúde, para ser instituída uma região de saúde, deve conter no mínimo atenção primária, a urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial e hospitalar e a vigilância em saúde. Não confunda os serviços e ações mínimos para constituir uma região de saúde com porta de entrada do SUS. Beleza? Não confunda ações e serviços mínimos para ser constituída uma região de saúde com portas de entrada do SUS. As ações e serviços mínimos para ser constituída uma região de saúde são atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial e hospitalar e a vigilância em saúde. Beleza? Portas de entrada. Atenção primária, vou colocar aqui de outra cor. Marca-texto, vou colocar de outra cor. As portas de entrada. Portas de entrada do SUS. Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e os especiais de acesso aberto. Beleza? Não confunda uma coisa com a outra. A questão está certa, nós já falamos disso. Beleza. Vamos lá para a próxima. É atribuição do Sistema Único de Saúde a execução de ações de vigilância sanitária por meio do controle de bens de consumo relacionados à saúde, desde a etapa de sua produção até o seu consumo final pela população. E aí, são ações, ou está dentro do campo de atribuição do Sistema Único de Saúde a vigilância sanitária por meio do controle de bens e consumos relacionados à saúde, desde a produção até o consumo? Certo. O que essa questão fez? Ela pegou o que está lá no artigo 5º da Lei 8.080, que traz os campos de atuação do SUS, que diz que as ações, o campo de atuação estão incluídos no campo de atuação do SUS a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador e a assistência terapêutica integral, inclusive o que? Farmacêutica. Beleza? Ele colocou isso. A questão falou sobre este campo de atuação e também falou um pouco sobre a vigilância sanitária. Falou que a vigilância sanitária faz o controle de bens de consumos relacionados à saúde, desde a etapa de produção até o consumo final pela população.
Questão também está certa, beleza? A vigilância sanitária é uma atribuição do SUS e ela atua como o controle de bens, ela faz o controle dos bens de consumo, desde a etapa de produção desses bens até o consumo final pela população. Outra questão. A integralidade das ações e a transversalidade das políticas e práticas de saúde são fundamentais para garantir cuidado resolutivo e de qualidade, e pressupõem ações preventivas e curativas indissociáveis, com primazia das ações de promoção e da vigilância em saúde. Vamos lá. Está falando da integralidade das ações e transversalidade das políticas e práticas de saúde. Dizem que são fundamentais para garantir o cuidado resolutivo e de qualidade. E esta atenção integral pressupõe as ações preventivas e curativas. Beleza, indissociáveis, certo? Apesar de termos prioridade nas ações preventivas de promoção da saúde, as ações curativas elas não foram excluídas do rol ou da atuação do SUS, beleza? Então, o serviço de saúde atua tanto com ações preventivas como com ações curativas, com primazia das ações de promoção e vigilância em saúde. A vigilância em saúde ela é importante porque ela vai fazer a coleta, consolidação, análise e vai informar, informar sobre os dados relacionados à saúde com o objetivo de propor as medidas de prevenção. Eita, que agora ficou difícil, hein? De prevenção. Questãozinha também está correta, beleza? Questãozinha está certa. Perceba que tem muita questão que nós estamos resolvendo que estão corretas. Não significa que tem que ter alguma errada. Não, pode ser todas certas ou pode ser todas erradas. Não interessa. O que interessa é você ler a questão, interpretar e saber responder direitinho, beleza? Vamos lá. Essa questão é legal. Olha só. A determinação social da saúde rompeu a compreensão do determinismo biológico da saúde, no sentido de apreender seu caráter inflexível e seus delineamentos privativamente individuais para a vivência do processo saúde e doença. Essa questão é muito legal. Nossa, eu achei essa questão muito linda. Linda mesmo, bonita. Uma questão bonita. Essa questão aqui, o aluno se passar lendo de qualquer jeito, ler de qualquer forma, cansado, vai ficar confuso. Vai falar assim, não entendi, foi nada que tá nessa questão. Não entendi, foi nada. Eu acho que tá errado. Eu vou só marcar errado para a próxima. Não. Você, alfartano, não vai fazer isso, não. Alfartano vai ler a questão, vai interpretar e vai responder corretamente. Olha lá. A determinação social da saúde rompeu com a compreensão do determinismo biológico da saúde, no sentido de apreender seu caráter inflexível e seus delineamentos privativamente individuais para a vivência do processo saúde e doença. O que essa questão está falando? A questão está falando basicamente o seguinte. Está dizendo que a determinação social de saúde mudou completamente a visão sobre a saúde e a doença. Deixou de ver a saúde como uma questão biológica, por exemplo. É só uma bactéria que causa uma dor de barriga, ou deixou de ver a saúde dentro do indivíduo de uma forma isolada.
e passou a observar a saúde como um processo de saúde e doença. Quando eu dou aula sobre questões de processo de saúde e doença, eu falo o seguinte. Imagine o seguinte, processo. O que é um processo? Você está passando por um processo. Qual é o seu processo? O seu processo rumo à aprovação, rumo à posse. Então, você está num processo. Você começou o seu processo sem saber de nada. Perdido. Igual um cego no tiroteio. Não sabia nem para onde ir. E aí você achou o Alfacom Saúde. E aí começou a estudar aqui com os professores do Alfacom Saúde. E aí o seu processo começou a dar um direcionamento diferente. Você saiu de uma situação que estava perdido, não sabia para onde ir, não entendia de nenhuma matéria. Na hora que tinha que estudar epidemiologia, você coçava a cabeça, faltava arrancar os cabelos da cabeça, faltava fugir para o barzinho para assistir Netflix, fazer qualquer coisa, mas não estudava epidemiologia porque era difícil. E aí você encontrou a Alfacom Saúde, encontrou a professora Patrícia e viu que a epidemiologia não é lá, não é um bicho de 7 cabeças, né? A epidemiologia é amorzinho da professora. E aí você começou o seu processo. Hoje você já está no seu processo beirando já a sua aprovação, já está assim, ó, batendo na porta da aprovação, já está quase assim, ó, vim aqui ensinar meu termo de posse. Você passou por um processo, você saiu de uma situação que não sabia nada sobre epidemiologia e chegou ao fim do caminho sabendo epidemiologia, sabendo resolver uma questão. Você passou por um processo. E aí a saúde é a mesma coisa, saúde e doença. A pessoa não sai de um estado de saúde para o estado de doença de uma hora para outra. Não é assim, hoje eu dormi bem, acordei doente. Ai, meu Deus, estou doente, do nada. Como assim, adoeci dormindo? Não, você veio num processo, você veio durante anos, durante meses, fazendo alguma coisa ou tendo um hábito de vida que lhe levou até a doença. Então, você passou por um processo, você estava saudável, você estava num processo, mesmo que inconsciente, mesmo que sem saber, você estava num processo até que esse processo gerou uma doença. A mesma coisa ao inverso, a pessoa está doente, está tomando medicamento, foi ao hospital e tudo mais, fazer tratamento, está num estado de doente, começou a fazer tratamento, tomar medicamento, parará, parerê, entrou num processo de cura até ficar saudável novamente. Então, a determinação social, quando diz que rompe com essa ideia de saúde na questão biológica, é literalmente isso, rompe com aquela ideia de que a saúde é uma coisa que só tem a ver com contato com o germe, ou contato com a bactéria, não tem nada a ver com renda, não tem nada a ver com trabalho, com alimentação, com lazer, saneamento básico, não tem nada a ver. Agora, o processo de saúde e doença tem a ver com tudo isso, com renda, moradia, lazer, saneamento básico, meio ambiente. Então, a questão está correta. Por quê? Vamos de novo na questão. A questão está correta porque, determinação social da saúde rompeu com a compreensão do determinismo biológico, que a saúde é uma questão somente biológica, está só ligado ao biológico, somente ligado à questão de contato com uma pessoa doente ou contato com ar poluído, é uma doença, um castigo de Deus. Rompeu com essa ideia e passou a ver a vivência do processo saúde e doença, beleza? A questão está certa também. Então, rompeu com essa compreensão no sentido de aprender seu caráter inflexível e seus delineamentos privativamente individuais, tirou essa questão do individual para a vivência do processo saúde e doença, beleza? Vamos lá. No caso da Covid-19, a virulência pode ser expressa pela taxa de letalidade calculada por número de óbitos pela doença dividido
pelo número de casos da doença vezes 100. Questão está correta. Ai, professor, mas o que é esse negócio de virulência? Primeira coisa, virulência não tem nada a ver com vírus, tá? Não tem nada a ver com vírus. Não confunda virulência com vírus. Virulência é a capacidade que um agente biológico ou um agente patológico, oh meu Deus, um agente patológico é a capacidade que esse agente patológico tem de produzir ou de gerar casos graves ou mortais. Então, o que a questão diz? A questão diz que a virulência da COVID pode ser expressa pela taxa de letalidade. O que é a taxa de letalidade? É uma taxa que indica o número de óbitos causados pela doença. Então, a minha taxa de letalidade, taxa de letalidade da COVID, vai me dizer qual é o número de óbitos causados pela COVID, beleza? Então, a virulência é a capacidade de um agente patológico causar ou produzir casos graves ou mortais. E existe uma formulazinha para isso. E a formulazinha é exatamente esta que está no enunciado. É o número de óbitos dividido pelo número de casos vezes 100. Então, isso aqui vai dar a minha taxa de letalidade. E essa taxa de letalidade vai indicar qual é a virulência dessa doença. Então, se a COVID possui uma virulência alta, significa que a taxa de letalidade dela é muito grande. Ou seja, o vírus da COVID, é um vírus que é capaz de produzir muitos casos graves e casos mortais, casos que levam ao óbito, tá? Então, aqui a questão também está certa. COVID-19, a virulência pode ser expressada pela taxa de letalidade, calculada por número de óbitos pela doença, dividido pelo número de casos da doença vezes 100. E para encerrarmos a nossa parte, vamos para a nossa última questão. As ações dos serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com os princípios, entre os quais se inclui a descentralização, com direção única em cada esfera de governo e o atendimento integral com prioridade para as atividades e os serviços assistenciais. Essa questão, ela está errada. Por quê? De acordo com a legislação, com a Lei 8.080, o SUS, ele integra as atividades de serviços de prevenção e cura no âmbito individual e coletivo. Beleza? Por que nós temos que levar em consideração isso? Porque é uma questão muito específica. Quando nós falamos de SUS, nós temos que nos atentar para isso, o que está previsto na legislação. Aqui ele não colocou de acordo com a Lei 8.080 ou de acordo com a Constituição Federal, mas nós sabemos que as ações e serviços de saúde, elas integram, sim, incluem entre seus princípios a descentralização, direção única em cada esfera de governo, atendimento integral,
com prioridade para as atividades e serviços de prevenção. Então, a prioridade são as atividades e serviços de prevenção, de cura, no aspecto, né, no aspecto individual e coletivo, beleza? Por isso que a questão está errada, beleza? Show de bola? Então, nós encerramos aqui a minha parte, professora Patrícia. Não saia daqui, continue acompanhando nossa super revisão de véspera, que já já a professora Adriana vai vir para trazer muitos assuntos, muita informação importante, questões importantes, para tornar este evento ainda mais show de bola. Ainda mais show de bola foi péssimo, né? Ainda melhor para você e para a sua prova, com tudo fresquinho e tudo tranquilo dentro da sua cabecinha. Beleza? Um grande abraço, um beijo no coração. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse tempinho. E até mais, faça uma boa prova e lembre-se, dê o seu melhor.